Acho que é importante entender o poder que a indústria cinematográfica ela tem na mentalidade das crianças, nessa composição e nessa personificação mesmo que as crianças buscam ser, porque aquilo está sendo representado de alguma forma, né, reflexo das crianças, e entender o peso daquilo. O que tem mudado na sociedade é justamente as meninas poderem se ver representadas. Porque antes tinha esse quesito machista, tinha só princesas brancas. Meninas podem ser uma princesa quando elas quiserem e elas que fazem isso. Eu acho que não é algo ou alguém que vai fazer ela se tornar uma princesa. Pensar sobre a Disney e a forma como o estúdio representa negros é algo interessante porque é um estúdio de muitos e muitos anos e, honestamente, a representação nunca foi exatamente muito boa. E se a gente vai olhar na animação, por exemplo, durou muitos anos sem uma grande representatividade. Na verdade, acho que essa palavra não é nem a ideal, porque incluir negros dentro das obras não necessariamente significa que eles estão sendo bem representados. Então eu não gosto muito de quando se usa a palavra representatividade para falar de inclusão, porque muitas vezes essa representatividade não existe. Existe até uma pessoa negra ali dentro, mas não existe de fato uma representatividade, porque faz o trabalho oposto. E eu acho que durante muitos anos praticamente não existia personagens negros dentro do estúdio, dentro dos filmes do estúdio. Na animação demorou muitos anos pra gente ter protagonismo de verdade, assim, só em A Princesa e o Sapo. E vale salientar, apesar de ser interessante ver toda a cultura ali em A Princesa e o Sapo, a gente tem um problema razoável, que é a forma como a religião é colocada no filme, ela é colocada como algo negativo e boa parte do tempo a protagonista, que é negra, ela não está na sua forma humana. Então é algo que muitos estudiosos já pararam para analisar e veem como problemático. Então, assim, na animação é complicado, e quando a gente pensa em outros filmes do estúdio, né, sem ser animação, eu acho que essa representação ela é muito complicada, porque durante anos assim a gente não teve o negro ali dentro. Quando tinha, ele era muito coadjuvante e, enfim, não era muito bem trabalhado, digamos assim. Se a gente pega a inserção de pessoas negras de alguns anos para cá, recentes, é diferente de quando a gente olha para como era antes, né? Tem até um grupo de pessoas lá nos Estados Unidos que fizeram até alguns movimentos pedindo para que o estúdio mudasse a maneira que a empresa caracterizava personagens raciais, né? Personagens raciados, digamos assim, né? Não só pessoas negras, mas pessoas asiáticas ou pessoas... a separação de latino, né? Que eles têm muito forte lá fora. Então a Disney sempre tratava de uma maneira muito esquisita, digamos assim, essa temática e os personagens que são racializados. A Disney, ela lá nos inícios dela, ela tinha muitos estereótipos racistas. Se você for pegar filmes antigos, desenhos antigos e até for botar no Disney Plus para assistir, você vai ver que a Disney botou logo no início do episódio ou do longa-metragem que tem representações erradas ali, né? Até em Mowgli você consegue ver,
Você consegue ver tanto na estética, na maneira como pessoas pretas eram desenhadas, com bocas grandes e a pele realmente preta e não marrom, e também em alguns estereótipos de alguns animais que estariam ali para representar pessoas negras. Eu vejo assim, antigamente, para filme cinematográfico já começou a não existir, era uma grande achismo, falar, nossa, existe um personagem negro herói, não existia. E nos outros filmes, negros a gente era representado, por exemplo, como escravos ou simplesmente bandidos ou algo do tipo. Com o decorrer do tempo isso foi mudando, já fomos ganhando um pouco mais de espaço, sendo protagonista de filme, sendo antagonista e assim por diante. Mas hoje em dia, a comparação de hoje em dia para o passado é muito grande. Como eu disse, a gente era simplesmente só escravo, só tinha história de escravo, ou a gente fazia alguma coisa e ia preso e tinha que ter, por exemplo, entre aspas, um advogado, no caso branco, que ia lá para salvar a nossa pele. No caso, como eu esqueci o termo que eles usam hoje em dia, da salvação. Mas é muito diferente, assim, a discrepância é muito... Não tem como eu te explicar assim, porque é muito grande. Se você pega para ver o que era antigamente, o que é hoje, a gente vive em, assim, não está bom ainda, a gente quer algo melhor, mas eu vejo que é bem triste, assim, o que era antes, assim, porque a gente achava normal, assim, porque será? A gente começou a perceber, eu até percebia quando era mais, eu falei, nossa, mas por que isso, assim? Por que negros sempre tem esses filmes, por exemplo, história de superação? Você já não começa com, por exemplo, um negro rico dando oportunidade para as outras pessoas, fazendo uma biografia. E eu vejo que hoje em dia as coisas estão começando a andar bem melhor. Acho que nos últimos anos a Disney tem tentado incluir mais negros. A gente vê filmes como Uma Dobra no Tempo, que é dirigido por uma mulher negra e que faz uma certa diferença, né? Mas assim, já foi agora, sabe? Depois de 2010, então assim, são pouquíssimos filmes com protagonismo negro para um monte de filmes com protagonismo branco. Então, enfim, eu não vejo essa inclusão como algo que realmente o estúdio quer fazer, quer colocar e pretende assim ter vários filmes com uma grande inclusão negra. Na verdade, o que eu vejo é que, por exemplo, live action da Pequena Sereia, a protagonista vai ser negra. O live action do Rei Leão tem protagonistas negros. Para mim, a grande questão é que a Disney está começando a colocar esses protagonistas porque não tem mais como não fazer isso, principalmente com filmes que, assim, faria sentido, sabe? As pessoas negras estarem desumanizadas nos filmes da Disney. E aí eu tô falando de Pixar, tô falando de Marvel, falando de Star Wars, enfim... por exemplo, quando a gente pega a Princesa e o Sapo, que ela se transforma num sapo, a Tiana se transforma num sapo, a gente tem uma coisa parecida que rola com o personagem do Soul, né, que também acaba virando uma alminha, digamos assim. Quando você pega o registro de todos os personagens raciais da Disney, eles acabavam todos meio que passando por isso. Obviamente que assim, não posso dizer que são todos que passam por isso, mas quando a gente fala de personagens com um pouco mais de destaque, era sempre um pouco mais por esse viés, né? De transformar esses personagens em animais, né? Tem até alguns personagens indígenas que também, mesma coisa, passavam pelo processo de animalização, digamos assim, né? No sentido de serem transformados em animais e acabavam colocando, até reforçando um pouco do estereótipo da falta de humanização que essas pessoas, né, a gente acaba tendo na sociedade no geral. O personagem negro, por muito tempo, ou ele nunca era colocado como protagonista nem do lado do bem nem do lado do mal. Ele era sempre ou o capanga do vilão ou o alívio cômico do lado do mocinho. Tem até uma piada num vídeo falando sobre a Pequena Sereia, que a coisa mais próxima de uma pessoa negra que tem em A Pequena Sereia é o Sebastião. E é verdade, porque ele tem um sotaque mais caribenho, principalmente quando ele canta.
E a gente não tinha muita representatividade. A Disney só começou a se preocupar em representar pessoas não brancas em seus filmes lá pelos anos 90. E mesmo assim, Rei Leão a gente vê que é um filme passado na África e tem personagens com sotaque britânico, com sotaque americano, mas o único que tem características mais culturalmente não estadunidenses e não europeias é o Rafiki, um Rei Leão. E mesmo assim que é pra ele ser colocado como personagem esquisito, como personagem místico. Todos os outros são muito americanizados ou europeus. Quando falaram que ia sair, né, os filmes de herói, sempre tem o calendário da Marvel, o calendário da DC, com os heróis que vão marcar uma nova era. Quando saiu a história do Pantera Negra, assim, que era roteiro, era coisa que a gente não sabia se realmente sair. Quando saiu, eu me lembro até hoje que eu falei, eu não acredito, até falei pra minha mãe, eu comentei com ela, mãe, é a primeira vez que eu tô me sentindo, assim, um herói, porque abriu portas, porque antigamente teve uma discussão por que não ter heróis negros no cinema, e começou nessa leva de, assim, que deu o pontapé, já tinha antigamente, antes do Pantera Negra, já tinha bastante, entre aspas, 1, 2, 3 personagens negros, mas só que com o Pantera Negra que foi o boom, assim, que todo mundo falou, gente, que isso? A gente precisa contar mais histórias sobre heróis negros. Mas eu acho que o estúdio tem começado a ter uma inclusão maior, única e exclusivamente porque o público vai reclamar se não tivesse inclusão. Óbvio que também tem um outro público que reclama se tivesse inclusão, mas de fato no cenário que a gente vive hoje é um pouco complicado um estúdio do tamanho da Disney que só tem personagens brancos, protagonistas brancos. Isso é extremamente problemático. Então, pra mim, não é uma movimentação do tipo, nossa, como a Disney é legal. Não, é uma movimentação que acontece por uma questão completamente mercadológica e financeira, sabe? A Disney quer dominar completamente o cenário. O que ela puder comprar, ela vai comprar. E assim, não faz sentido não ter uma representação negra quando existe um grande público negro que é consumidor. Talvez o caso do Pantera Negra seja o caso mais emblemático, né? Porque foi uma grande comoção, movimentou muita gente para ir para os cinemas. Então eu acho que quando eles enxergaram os números por trás dessas abordagens, dessas produções que podem ter protagonistas racializados, eu acho que eles começaram a entender que existe um nicho de capital para eles ali. E aí eu digo que... por que eu coloco isso como argumento principal? Porque eu não acho que exista alguma empresa que mude a sua abordagem de modelo de negócios apenas porque tem uma consciência racial a respeito da sociedade. Eu acho que tem a ver sempre muito mais com o ganho e as possibilidades em termos de capital que essas empresas podem receber. Então, eu acho que a Disney percebeu que isso poderia ser vantajoso para ela de alguma maneira e tá cada vez mais, ainda acho que a passos muito curtos, inserindo pessoas negras e racializadas no geral dentro das suas produções. Antigamente a gente não tinha isso, então todo mundo às vezes queria ser no caso, o Power Ranger vermelho. No caso, não tinha, por exemplo, eu quero ser, por exemplo, hoje eu posso ser o Pantera Negra, porque as pessoas estão vendo, a criança está vendo, ela pode brincar de Pantera Negra. Antigamente não tinha. Então, quanto mais desse nicho de heróis que as pessoas podem ser representadas, melhor para o mundo. Então, acho que a Disney, ela tá tocando muito bem na ferida, assim, eu vou citar um exemplo rápido. Hoje a gente tem o Capitão América Negro, então saiu a série primeiramente e vai sair o filme. Então hoje a pessoa, por exemplo, eu nunca gostei do Capitão América, mas só por o fato dele ser negro, assim, ele me passar, por exemplo, a mensagem que ele me deu na série, eu já sinto representado, assim, eu falo, nossa, eu quero ser o herói, o Capitão América negro do Sam Wilson, entendeu? Sobre a minha relação pessoal com os personagens, assim, é óbvio que eu gosto de ver pessoas negras na tela, mas eu sempre tenho
essa coisa, sabe? Como é que esses personagens estão sendo mostrados? Porque simplesmente colocar um personagem e acabar transformando ele em estereótipos raciais e que acabam sendo muito mais negativos do que positivos, é algo que pra mim me incomoda completamente, assim. Eu estudo esses estereótipos, então é óbvio que não é positivo se você coloca uma personagem negra que de fato não tem nenhum desenvolvimento e que só serve para impulsionar uma narrativa branca. Então, a minha relação com os personagens é muito num sentido de tipo, nossa, olha, tem um personagem negro, tem uma mulher negra dentro desse filme, que ótimo, mas como é que essa personagem está sendo trabalhada, sabe? É sempre com um olhar meio crítico, mas obviamente sempre querendo mais que essa inclusão ocorra. Por conta disso, por ter muita energia gasta em cima da construção da boa moral e dos benefícios, digamos assim, de ser um personagem principal branco, que todos eles tinham, né? Uma série de virtudes, uma lista infinita de virtudes que todos esses personagens tinham nas suas narrativas. Como não tinha um comparativo, eu acho que as pessoas acabavam fazendo o comparativo já na cabeça delas. Então, se a gente tem todos os aspectos positivos e virtuosos atrelados a pessoas e personagens brancos, qual que é o oposto, né? E isso acabava muito povoando o imaginário coletivo e também sendo um reflexo do que acontece na realidade. Então, quando a gente vê uma série de pessoas negras marginalizadas e a gente tem como representação na mídia apenas pessoas brancas com qualidade virtuosa, tá fácil de fazer um comparativo na nossa cabeça entre o que é bom e o que é ruim. Sempre que mostra a história de um herói negro, sempre é a história de um rap, não é uma música assim, vai mais autoral, um rock, por exemplo. Eu acho que eles ainda estão precisando que, assim, nem todo negro gosta de rap. Sim, gosta de outras coisas, outras culturas. Então, sempre que eles vão colocar a história de um negro, tanto o adolescente, na transição dele para um herói, eles sempre colocam um rap. Fica muito bom, sim, lógico. A gente, assim, eu, por exemplo, moro numa periferia, aqui no litoral de São Paulo. Então, eu também cresci com o rap, assim, mas não é só isso. A gente tem outros leques de música, assim, mas o que representa mais para eles, na cabeça dele, é o rap, mas não, existem outras coisas. Então, figurino, trabalho, tudo mexe com o filme. Então, você não pode fazer algo muito superficial, porque dá para ver que nem todo negro é pobre. Então, os que são pobres realmente passam aquilo, só que um pouco pior. Não existe nenhuma personagem negra que seja assim, nossa, eu cresci com essa personagem, ela ajudou a moldar meu caráter, como acontece com várias personagens brancas, sabe? E isso é a prova do grande problema que a gente tem e de como isso precisa ser consertado, sabe? Porque as novas gerações precisam, sim, começar a se enxergar na tela e tendo representações positivas. Então eu realmente espero que essa mudança, ela seja concreta, sabe? E que isso se perpetue, porque ainda tá a passos lentos e para um estúdio do tamanho da Disney eu acho isso até meio inadmissível. Obviamente a gente tem algumas obras mais com destaque um pouco maior para a cultura negra, como é o caso de Pantera Negra, por exemplo, mas se a gente pega outras produções, a gente até tem um pouco mais, talvez, de presença de personagens racializados, mas eu acho que sempre retratados de uma maneira branca, digamos assim. Não existe uma menção sequer a como ser racializado dentro daqueles universos pode trazer algum tipo de consequência ou que tem algum paralelo com a nossa realidade. É sempre uma coisa à parte, é sempre uma coisa fantasiosa, é sempre uma coisa descolada da realidade. Então, por mais que ainda exista
que atualmente exista a presença de algumas pessoas negras nas obras da Disney, eu acho que elas sempre são caracterizadas de uma maneira branca, que o que eu quero dizer é que ignora toda a questão de racialidade, talvez, que a vivência dessas personagens possa trazer, que é uma coisa que é inerente às pessoas negras, enfim, de outras raças também, por mais que talvez a pessoa não perceba, mas que sim faz parte da vivência e da vida dela. Tanto que desde criança você via as meninas que eram loirinhas falando, nossa, parece uma princesa. As meninas negras nunca ouviam isso. Os meninos falavam, nossa, você parece o personagem tal do filme. Os meninos negros não ouviam isso. Eu acredito que a tendência do futuro é que a diversidade seja cada vez mais valorizada. Primeiro, porque é o que o público está pedindo. Segundo, porque há uma variedade de histórias tão grande que a gente pode conseguir. Quando a gente olha para lugares que a gente nunca olhou, se você olhar para os países da África, tem várias lendas, vários contos, várias histórias lá que dariam excelentes filmes de animação da Disney. Se você olhar histórias indígenas, dos povos indígenas brasileiros, tem excelentes histórias que podem virar filmes, desenhos animados, séries. Então, quando a gente sair daquela bolha de apenas trazer contos de fadas da Europa, de uma região da Europa, aí a gente vai ter histórias muito mais diferentes, muito mais criativas. E acredito que é isso que todo mundo quer, contar novas histórias, né? As pessoas gostam de ouvir boas histórias e a gente sente falta. Tanto que o que mais a gente vê aí é continuação, reboot. A gente está com falta de boas novas histórias. E tem histórias que estão sendo contadas há muito tempo, só que pouca gente está ouvindo. E eu acredito que no momento que o mercado audiovisual começar a olhar para essas histórias, a gente vai ver uma mudança real. Então, o que eu espero para o futuro é que tenham mais heróis negros em criação, assim, contando um pouco de história. Porque, querendo ou não, heróis repetidos, assim, é lógico que é muito grande para a indústria, assim, porque vende bonecas que não se sentem representadas, mas se tiver mais negros, exemplo, Super Choque, outros heróis, vai ajudar bastante. Então, no futuro, eles podem bater nessa tecla. Tem muito herói negro bom, assim, tanto do tamanho de Superman, do tamanho de Homem de Ferro, que acho que vai... A Disney, como está vivendo o auge, acho que não vai diminuir, vai continuar aumentando. Ela pode arriscar, sim, fazer isso. Eu creio que não seja arriscar, seja somente aceitar e não ligar para os produtores, assim, como eu falo, assim, a sociedade racista bater o pé. Muitas vezes eu imagino que eu até me pus nesse lugar de ser coadjuvante de situações, porque talvez todas as narrativas que eu tenha consumido naquela época não me mostravam que era possível ser o protagonista. E eu acho que é essa perspectiva que pode mudar para muitas crianças e adultos daqui para frente. Eu acredito que os próximos trabalhos da empresa, né, eles vão ter sim certo tipo de inclusão racial, mas muito porque, como eu já falei, isso é uma coisa que o cinema como um todo, o audiovisual, a sociedade como um todo está questionando e está querendo uma mudança. Dito isso, ainda é muito pouco e eu acho que vai continuar sendo ainda muito pouco. A maioria dos dirigentes da empresa são homens brancos e eles, em geral, gostam de ver, enfim, pessoas brancas nas telas. Então, eu sou um pouco cética com relação à quantidade. Dito isso, eu realmente acredito que a gente vai ver muito mais, né? Em breve, o live action da Pequena Sereia vai ser lançado. E eu acho que aos poucos a gente vai vendo, inclusive isso, assim, nesses live actions, um pouco mais de inclusão, sabe? Personagens mais diversos e que sejam não brancos, porque também tem isso. Se a gente for pensar, por exemplo, num Aladdin da vida, ele não é negro, né? Ele é não branco, mas é importante ter essas inclusões. Então, eu espero que o futuro seja melhor para pessoas negras do que já foi, com mais
inclusão e inclusão real, assim, com personagens desenvolvidos e que, enfim, possam criar toda uma nova geração de pessoas negras que se veem nas telas de uma forma positiva. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade.